clima aqui já tá diferente, porque tá na hora da nossa resenha esportiva. E para isso, quem tá comigo sempre é meu parceiro Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. O que você conta pra gente? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. A resenha esportiva tá recheada de assuntos. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro Feminino e também a convocação da Seleção Brasileira anunciada ontem pelo técnico Ramon Menezes. Mas vamos começar falando sobre a vitória do Corinthians por 2-0 contra o Fluminense. Roger Guedes fez os 2 gols da vitória do Corinthians. No primeiro, Matheus Bidu lançou para Yuri Alberto, que tocou na segunda trave para Roger Guedes completar para o fundo das redes, sem goleiro. O segundo já foi no finalzinho da partida. Fagner cruzou para Roger Guedes, que completou de cabeça meio passe, meio finalização. Corinthians 2, Fluminense 0. Gente, por essa, assim, sinceramente, eu não esperava. Corinthians que vinha de uma sequência que não era nada boa, né? 8 derrotas, 7 com Lucha já à frente do time. E aí quem chegou para mudar essa história, mas ruim, foi o Fluminense. Ô Bárbara, tem um assunto que a gente fala no futebol, tá em crise e chama o Fluminense, porque o Fluminense adora ressuscitar defunto. Ontem não foi diferente. O Corinthians vinha numa sequência negativa, como você falou, enfrentou o Fluminense e acabou com essa sequência ruim. E dá moral pro Corinthians que estava precisando, porque vale lembrar que quarta-feira tem Copa do Brasil. O Corinthians perdeu o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro por 2-0. E depois dessa vitória, dá uma tranquilidade, dá um pouquinho mais de confiança para poder tentar reverter o placar, que vai ser também no estádio do Corinthians. Falando um pouco mais sobre esse jogo de ontem, o primeiro tempo que o Fluminense teve controle da partida, teve chances, não fez o gol. E aí tem aquela máxima também no futebol, quem não faz, leva. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu fazer o gol com uma jogada muito bonita, por sinal. O Matheus Bidu toca, o Yuri Alberto, como a gente está vendo aí no momento, o Yuri Alberto, ele toca ali pro Roger Guedes, o Roger Guedes empurra pro fundo das redes. Depois disso, o Fluminense sentiu muito gol. Parou de ser criativo como estava sendo antes, mas não estava conseguindo traduzir em gols. E aí o Corinthians ainda amplia já nos acréscimos com outro gol do Roger Guedes. O Fluminense também sempre toma gol do Roger Guedes, ontem não foi diferente. E aí o Corinthians construiu o placar assim, então 2-0. Como eu falei, bem importante pro Corinthians para dar confiança. E pro Fluminense, ele chega num momento não tão bom para poder enfrentar o Flamengo. E o Flamengo numa também semana decisiva, né? Exatamente. E o Flamengo também não está num momento muito bom. Teve umas brincadeiras nas redes sociais. Vai ser a disputa de quem está em pior momento. E aí, esses dois times vão se enfrentar. Então, ficou por aí só 2-0. Importante vitória para o Corinthians, porque o Corinthians ainda também saiu da zona do rebaixamento. Tava passando, né, da hora já, né, do Corinthians realmente reagir. E aí ele reagiu nessa circunstância, deixando o Fluminense com essa carga, obviamente, para uma semana, como a gente falou, que é decisiva, que é pesada, e vamos ver o que vai dar, né? E tem um jogador, Bárbara, que faz toda a diferença pro Corinthians, que é a volta do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto faz diferença. Exatamente, o Corinthians já estava vencendo, o Luxemburgo coloca o Renato Augusto dá aquela tranquilidade pro time continuar a administrar o resultado, até fazer mais. Então assim, Renato Augusto realmente é um jogador bem diferenciado. A gente vai falar agora sobre o Atlético Mineiro contra o Palmeiras, porque esses dois times ficaram no empate, mas foi um jogo bem movimentado. Vamos conferir os gols. Roger Guedes fez os 2 gols da vitória do Corinthians. No primeiro... Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar as imagens de Atlético e Palmeiras, 2 timaços. Galo, a gente sabe, né, que sempre vem com um elenco que marca presença. Palmeiras já tem aí há anos uma sequência, não é nem uma sequência de jogos, já é uma sequência de anos com uma estabilidade fantástica. E agora sim, a gente confere as imagens dessa partidaça. Vamos ver. Roger Guedes. Vamos voltar pra cá, a gente vai falando sobre o jogo até restabelecer as imagens e os gols dessa partida. Você falou que foi movimentado, você está movimentando até aqui hoje com a nossa produção. O pessoal vai ajustar lá e daqui a pouco a gente segue. Enquanto isso, vamos falando sobre o jogo e depois a gente mostra. Pode ser, Barra? Pode ser, então, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo que foi marcado pelo coletivo contra o individual. Por quê? O individual porque o Pavão fez uma linda jogada e fez o gol do Atlético Mineiro.
E coletivo porque o Palmeiras, naquela forma de jogar, fez um gol numa jogada bem bonita, bem legal. Então o jogo ficou no empate por 1-1. Esse empate acaba com uma sequência positiva do Atlético Mineiro, que vem de 5 vitórias consecutivas. E também é ruim para o Atlético Mineiro por conta de interromper essa sequência positiva. Palmeiras também é a mesma coisa, né? Porque o Botafogo também conseguiu uma vitória, que vai ser o próximo assunto, e aí abriu 5 pontos de vantagem contra o Palmeiras. E já tem as imagens do jogo? Não, por enquanto não. Eu queria até trazer uma polêmica, Gabriel, em relação ao gol, né, do Rony. Tava impedido ou não tava? Fiquei sabendo aí que nos grupos de WhatsApp dos palmeirenses a galera tava, assim, bem insatisfeita com esse gol que tava realmente, né, segundo o VAR, impedido. Aí eu não sei, o que você achou? Exatamente, esse gol foi logo no início da partida e foi um golaço, por sinal. O Rony, ele dá uma bicicleta. De bicicleta, exatamente, né? Faz um golaço. Teve muita polêmica por conta disso, porque aparentemente ele tinha avançado atrás do zagueiro. O VAR, de fato, anulou, mas a crítica dos torcedores do Palmeiras é porque talvez a câmera não era mais adequada, não tinha câmera para poder mostrar que o Rony tinha saído atrás do marcador. E aí, com essa câmera que foi analisada, de fato parecia que o Rony estava avançado. Mas a crítica é pela posição da câmera que não estava ajustada de acordo com os torcedores do Palmeiras. De fato, o VAR anulou. Teve uma outra polêmica também agora pelo lado do Atlético Mineiro, que gerou também muita revolta nas redes sociais, que é o fato de ter tido um pênalti a favor do Atlético Mineiro não marcado. A bola bate no braço do Marcos Rocha, o VAR também não recomendou a revisão, o árbitro também não marcou, mas também tem esse fato. Então, no fim das contas, ficou igual para os dois lados, né? Mas gerou bastante revolta aí nas redes sociais. Mas falando um pouco mais sobre esse jogo, é um jogo de 2 times postulantes ao título, 2 times que são excelentes e marcam o equilíbrio, né? Esses times também, os últimos 8 jogos, só empate. Então, Palmeiras e Atlético Mineiro sempre é marcado pelo equilíbrio. Já que a gente falou em polêmica, vou falar de outra polêmica, que é o caso do Abel, porque o Abel foi bastante criticado nas redes sociais, porque no final do jogo estava tendo uma discussão do dirigente do Palmeiras com a arbitragem, e aí tinha um produtor do Globo Esporte fazendo as imagens. O Abel chega, tira o celular da mão do produtor, e aí a gente tem que falar, o produtor estava fazendo o trabalho dele, ele é jornalista, não estava desrespeitando ninguém, apenas estava fazendo as imagens. O Abel não tem direito de ditar o trabalho da imprensa, ele não pode chegar e tirar o celular do produtor do Globo Esporte. Que então, situação também, delicada, né? Ou seja, exatamente, polêmica dentro de campo, polêmica fora. Fiquei curiosa, então vamos acompanhar os lances. Pavon fez o gol do Galo em uma jogada individual. Ele driblou Gustavo Gomes e Luan, cortou para a perna esquerda e chutou no ângulo. Mas o Palmeiras empatou em uma jogada coletiva. Arthur cruzou e Dudu de cabeça empatou a partida. Atlético 1, Palmeiras também 1. E agora vamos falar de Botafogo e América Mineiro, que eu sei que os botafoguenses estão bem felizes com aquele topo ali da tabela, né, Gabriel? E eles têm razão de estar bem felizes, porque um golzinho no início da partida ajudou na construção do placar da vitória do Botafogo contra o América Mineiro. O Botafogo tá embalado. De Plácido, já aos 2 minutos, achou o Júnior Santos. E o segundo foi em uma linda jogada. Andrielson achou o Eduardo, que só deu um toquinho de letra para achar Luiz Henrique, que driblou o goleiro. Golaço! Botafogo 2, América Mineiro 0. O Botafogo realmente está embalado, e quando eu chamei a atenção pelo gol no início da partida ter ajudado na construção do placar, porque o América Mineiro veio bem fechadinho, com as linhas bem baixas. Quando o Botafogo já consegue aos 3 minutos fazer o jogo, dá tranquilidade. E aí no segundo tempo teve essa jogadaça aí do Eduardo, que jogou como centroavante. Ele dá um toquinho de letra ali que a gente vai ver no detalhe, deixa o Luiz Henrique na cara do gol, e aí a tranquilidade também do atacante, né? Poderia ter chutado, driblou o goleiro e ainda chutou no fundo das redes.
Bem bonito, né? Muito lindo. E olha, outro ponto que chamou a atenção também foi a ausência do Tiquinho, né? Por que isso aconteceu, Gabriel? Exatamente, o Tiquinho estava fora do jogo por conta de suspensão, mas não fez falta nenhuma, né? Porque o Botafogo, como a gente viu ali, não só o gol, mas fez uma boa partida, mais uma boa partida. E é bom não se ver refém, né, do jogador, assim, quando tem um elenco que dá conta do recado com ou sem jogador. Isso mostra que o elenco está sendo bem treinado, né? Treinado, porque quando o principal exato. jogador não joga e o time dá conta do recado, é um sinal aí que o Luiz Castro tem feito bem o trabalho dele. Vamos mudar de assunto, agora vamos falar sobre o jogo do Bragantino contra o Santos, a vitória do Braga por 2-0. O Bragantino fez o papel de casa. Sacha achou o Vitinho, que dominou e soltou uma bomba. O segundo foi de Juninho Capixaba, desviando de cabeça para acabar com a chance de João Paulo e do Santos. Bragantino 2, Santos 0. (2-0) e o placar aí só não foi maior por causa do João Paulo. Exatamente, o goleiraço do Santos que o Bragantino continuou pressionando, poderia ter sido um placar maior, mas por conta do goleiro não foi, ficou apenas no 2-0. Esse jogo encerrou o jejum do Bragantino de 9 jogos sem saber o que é vencer do Santos, então uma vitória importante do Bragantino. Sábado também teve bola rolando, já falei aqui do Flamengo que enfrentou o Cruzeiro, empatou por 1-1. Vamos falar também do São Paulo que venceu por 2-1 o Goiás. E aí já é o 11º jogo de invencibilidade do São Paulo sob comando do Dorival Júnior. Desde que ele chegou ainda não sabe o que é derrota. E também teve ali o jogo do Fortaleza vencendo o Vasco por 2-0. Então Fortaleza ali que fez uma boa partida, chamou atenção porque o Fortaleza foi colocando o time para frente quando estava 0-0 e o Vasco foi trocando peças 6 por meia dúzia. E aí o Fortaleza encontrou o caminho dos gols. E os outros jogos ali, o Flamengo 1-1, um jogo marcado pelo golaço do Marlon. Também o Flamengo depois empatando a partida. E ali também o São Paulo, como eu já falei, 2-1 sob o comando do Dorival. Vamos mostrar a classificação da Série A? Falei que o Botafogo está embalado e está embalado mesmo, 5 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Palmeiras. O São Paulo é o terceiro colocado, está cada vez mais indo para o topo da tabela. Atlético Mineiro ali que empatou contra o Palmeiras em 4º lugar. Fluminense com a derrota cai para a 8ª posição, estava no G4 antes da rodada. O Flamengo com empate vai para a 7ª colocação. E aí eu vou chamar a atenção ali para o Vasco, que está em 18º lugar, assim como o América Mineiro também, que perdeu mais uma partida. Então tá difícil para o time tanto do Rio de Janeiro também quanto para o time de Minas Gerais. Vamos falar sobre Série B? Isso, aí, vamos falar de Série B. Estamos na mesma energia aqui. Vamos falar sobre Série B porque teve mais bola rolando também no fim de semana. Vou chamar a atenção aqui para o Tombense. O Tombense empatou, subiu uma posição, mas como era dentro de casa, poderia ter feito mais. Vamos chamar aqui a arte. Ituano 3-1 contra o Londrina. Atlético Goianiense 1-1 contra o Botafogo. A vitória do Ponte Preta contra o Vila Nova. Mirassol vencendo o Criciúma. Ceará perdendo por 3-0 para o Novo Horizontino. E o empate ali do Tombense contra o Guarani. Já vamos direto para a classificação da Série B. Vamos ver. Vou chamar a atenção para o Tombense que está na zona de rebaixamento. Empatou, subiu uma posição, mas ainda é muito pouco para o time de Tombos. Então está ali em 18º lugar e o líder da competição é o Vitória. Também teve bola rolando pelo futebol feminino. Teve bastante jogo também. O líder é a Ferroviária, mas vamos colocar a arte aqui para a gente conferir. Chama a atenção ali para a vitória por 6-1 dos Santos contra o Ceará. Ceará que tem tomado... cheio. Exatamente. O Ceará que ano passado chegou à final e esse ano, por conta do time profissional masculino ter caído para a Série B, teve um desmonte no futebol feminino que tem nada a ver com os problemas do time masculino. E aí o Ceará tem sido marcado por goleadas, infelizmente. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 5-0 e ali a líder Ferroviária 1-0 contra o São Paulo. Flamengo também, né? Palmeiras ganhou de 1-0 do Flamengo e Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Exatamente. Bárbara, ainda tem mais um assunto que é a convocação da seleção brasileira. O Ramon Menezes chamou os jogadores que vão disputar na data FIFA em junho. Vamos conferir também essa arte aí. Os goleiros, e tem surpresas, Bárbara, surpresas de times brasileiros. Alisson, Ederson e Everton. Na lateral, Danilo, Wanderson, que é uma surpresa, jogador do Mônaco. Alex Telles, Ayrton Lucas, jogador do Flamengo, que
muito merecido, tem feito um ótimo campeonato, tem sido o melhor jogador do Flamengo, o jogador mais regular. Ali na zaga, Marquinhos de Ibanez, Éder Militão e Nino, zagueiro do Fluminense. André também do Fluminense, volante, outra surpresa aí dos times brasileiros. Bruno Guimarães, Casemiro, Joelton, que é uma outra surpresa, jogador do Newcastle, primeira convocação, assim como do Ayrton Lucas e assim como do Nino também. Paquetá e Rafael Veiga, que também é outro meio-campo muito bom do Palmeiras. Outro jogador do Palmeiras é o Rony, ali no finalzinho. Rodrigo, Pedro, Richarlison e Malcom. E ali para poder fechar o nosso craque Vinícius Júnior. Esse jogo, Bárbara, vai ser disputado na Espanha. Eu vou lembrar sobre todo esse acontecimento com o Vinícius Júnior. E a CBF, bem legal, deve aproveitar o jogo para poder reforçar mensagens antirracistas. Então, vamos unir o útil ao agradável, né? O jogo e também mandar mensagem. A CBF também está de parabéns. O jogo, a última rodada, foi marcada por manifestações de todos os clubes. Torcida, camisa, né? O último jogo mesmo do Flamengo, né? Porque Vini Júnior tem essa história com o Flamengo, né? Teve mosaico, o pessoal com a camisa também mostrando que estão com ele e estamos mesmo. Exatamente. Né? Parabéns aí à CBF e também aos clubes. E essa convocação aí, que timaço, né? Fiquei feliz também de ver Ayrton Lucas, Rony. Renovação que é importante, né? E o Vini Júnior que tá ali também marcando presença. Exatamente.